Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor e investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ele se formou em Ciência da Computação em 2001, justamente o ano do estouro da bolha da internet. Picado pelo bichinho da tecnologia, mergulhou na indústria digital e se tornou uma referência em transformação digital. Sua carreira teve início em consultorias de TI e, em pouco tempo, decidiu empreender, criando um negócio que tem como missão ajudar seus clientes a construir uma cultura organizacional focada na inovação e na digitalização dos negócios. Nosso entrevistado desta semana é Alexandre Barsi, CEO da Verity, uma empresa com mais de 180 colaboradores no Brasil e que recentemente iniciou uma operação no Canadá, mais precisamente em Toronto, o hub tecnológico que mais cresce nas Américas. Sobre a essência da Verity, Barsi explica que, apesar de ser uma empresa essencialmente de tecnologia, seu foco está em colocar as pessoas na frente, desde o analista de sistemas ao analista de negócio ou o diretor. Todos participam da criação do produto e contribuem para a aceleração digital. Ele expressa sua visão em poucas palavras. A transformação digital é sobre pessoas. Só assim é possível mudar o mindset da empresa. Confira os principais trechos da entrevista. Você se formou em Ciência da Computação em 2001. Foi justamente o ano do estouro da bolha da internet e um momento de grande ebulição do que veio a ser a indústria digital como conhecemos hoje. O que te levou para o mundo da tecnologia? Eu, na verdade, eu chamo de intuição. Eu sou um cara muito intuitivo. Então, assim, eu lembro que quando eu já era pequeno, menor, assim, eu queria fazer um curso de informática, eu queria estudar computação de alguma maneira e tal. Eu trabalhava numa empresa no centro da cidade. Eu era office boy na São João. São João era um grande calçadão. E eu ficava lá abismado, lá o cara digitando umas papeletas lá. E, cara, o que é esse negócio de computador e tal? Tanto que eu tenho um amigo daquela época, até vou me encontrar com ele por esses dias, e ele falava, Bárcia, era impressionante a sua ambição de que isso ia mudar. Então foi um pouco disso, Luiz, um pouco muito mais de intuição, de olhar para frente, de que o que vai mudar a história, e como eu, de novo, repetindo, que meu filho me fala hoje de 12 anos, de 16 também, de que coisas que vão mudar o mundo, né? Então foi aquele olhar daquela época e deu certo. E você estudou programação, ou não? Sim, programação. E chegou a programar, fazer linha? Na verdade, programei na faculdade, né? Mas para mim foi uma coisa super importante. Eu me lembro que assim que eu terminei a faculdade, primeira coisa, eu falei, cara, vou buscar uma oportunidade de trabalho. Eu entrei um pouco mais tarde na faculdade, eu era rimo de família, né? Ajudava a minha família de alguma maneira, então eu não tinha a opção de ser estagiário, porque eu já era uma pessoa que já ganhava um salário alto para a função que eu realizava. Para mim, a tecnologia era, para mim, um alicerce, uma base para me transformar numa pessoa melhor. E o que significa isso? O primeiro emprego que eu arrumei com o fundamento que eu estou te trazendo foi trabalhar na área comercial. Então, numa empresa que fui trabalhar, que era uma empresa do Bank of America, uma das primeiras empresas aqui no Brasil, quando ela chegou no Brasil, ela estava formando júniors comerciais, account manager, que a base deles fosse conhecimento em tecnologia. E aí eu se encaixei perfeitamente, né? E aí eu fui trabalhar na área comercial para usar todo o meu conhecimento de tecnologia, eu entendi a programação, linguagem de máquina, momento da tecnologia estava preparando em 2001, para um momento de que as empresas começavam a comprar, né? A minha história, ela teve sempre uma adaptação, né? Sempre uma transformação, né? Então, isso me ajudou bastante, certamente. Bom, e ali no início de carreira, mais voltado à área de TI, você trabalhou em consultorias de TI de negócios, e aí talvez até por esse estilo comercial que você adquiriu logo ali nos primeiros dias da tua carreira, você com pouco tempo de mercado, com apenas 3 anos, talvez um pouquinho mais, decidiu empreender e fundou a Verity. Hoje a empresa tem mais de 180 colaboradores. O que é a Verity? De onde veio essa ideia, esse impulso para criá-lo? E que necessidade de mercado ela veio atender? Eu tinha muita vontade de construir a minha própria história, né? Eu trabalhei, como eu falei, em grandes empresas
e vi aquilo que não era legal e o que era muito legal, né? E como é que eu poderia fazer, de alguma maneira, aquilo que não estava legal, melhorar para as empresas ou para o dia a dia das pessoas? Tanto que o nome Verity, ele vem do nome de verdade, né? Ele significa verdade. Esses dias eu estava, por exemplo, até conversando com meu filho, os meus filhos, na verdade, sobre que, pai, qual é a ideia disruptiva que tem no mercado, o que vai mudar o mundo? Falei, melhor o que existe. Tem muita coisa que pode ser feita muito melhor. E com este mindset que eu construí a Verde em 2010. Eu não preciso fazer nada extraordinário, eu só preciso melhorar o que existe. Então, a Verity nasce com o propósito de entregar desenvolvimento, e ela nasce com uma empresa full tech, né? Com o propósito de entregar, Luiz, qualidade nos seus projetos. Entrar no mercado onde muita empresa prometia entrega e não entregava, e eu trabalhei em muitas delas, né? E aí, como é que a gente conseguia combater isso? Mostrando que a gente tinha um processo, que a gente tinha um método para trabalhar, a gente tinha um formato para trabalhar, e ficava muito transparente para o nosso cliente. Olha, isso a gente entrega dessa maneira. Então, a Verity nasce naquele momento, Luiz, para entrar no mercado de tecnologia para buscar a deficiência dos nossos clientes naquela época, aonde eles sentiam mais dor. Com todo respeito às empresas daquela época, cara, eu contratei A, contratei B, contratei C, e não entrega. E o que efetivamente a Verity entrega? Você fala que vocês são uma aceleradora de transformação digital. Vocês atuam em que frentes? Que tipos de serviços vocês oferecem? Enfim, o que é a Verity? Então, hoje, assim, a gente tem um posicionamento claro do que a gente quer fazer em relação a acelerar a transformação digital. A tecnologia, cada vez, ela acelera mais, né? O movimento da tecnologia, a tecnologia está cada vez mais incorporada nos negócios, né? A gente tem várias empresas que são os nossos clientes e eles são muito menos negócio e mais tecnologia, né? Então, quando, por exemplo, eu peço serviço para uma grande seguradora, ela é uma empresa de tecnologia que fornece seguros, não mais uma seguradora, onde a tecnologia era só um meio para realizar alguma coisa. Então, a gente vem participando desta evolução da história, e a Verity, de verdade, ela se preparou para este momento, né? Para ser uma aceleradora de transformação digital. Mas, na maneira prática, o que a gente traz para os nossos clientes, né? Primeiro, a gente tenta trazer uma reflexão de qual é o momento que ele está vivendo, né? Porque tem uma coisa, Luiz, que tem muitas empresas. Quais são as empresas que fizeram um grande movimento rápido da aceleração digital? São as empresas que têm uma relação B2C, né? Que está lá com o cliente. Então, bancos, seguradoras, empresas de meios de pagamento, que têm um uso massivo da tecnologia, elas foram as primeiras. Mas existe um monte de empresas, as telcos, por exemplo, mas existem várias empresas que estão se transformando. Então, a Verity, o que ela faz neste momento? Ela consegue entender qual é o momento do cliente, qual é o desejo do cliente nesse momento, para onde ele está mirando o teu futuro a partir de agora, o que são as coisas mais importantes para o seu negócio. Apesar da Verity ser uma empresa essencialmente de tecnologia, a gente tem uma coisa importante que, primeiro, são as pessoas. As empresas têm uma responsabilidade tremenda de capacitar os colaboradores. A gente entende das pessoas, do negócio e da tecnologia. As pessoas são super importantes para o negócio. E com base nisso, a gente ajuda a fazer esse movimento da transformação ou da aceleração digital. Como é que eu saio dessa situação onde eu empodero as pessoas, que as pessoas passam a ter autonomia, que elas sejam ouvidas a partir de agora? Então, a gente tem todo um entendimento de fazer um as is, de um to be, para tentar entender o momento atual dela, para onde ela quer chegar e projetar um plano. E aí, projetar um plano é capacitar as pessoas, entender o momento das pessoas, criar um produto digital. Vamos escolher um produto. Escolhemos uma equipe pequena, treinamos aquela equipe pequena, mostramos, e aí pegamos assim, aquele modelo, como é que a empresa tem que seguir. Olha, esse modelo que foi empoderado, do analista de sistemas, ao analista de negócio, ao diretor, todo mundo participou da criação desse produto, é um produto empoderado por todos, etc, etc. E aí você começa a mudar o mindset da empresa. Construir produtos digitais, usando tecnologia, usando arquitetura, e aí, de fato, colocando motor. Então, naturalmente, Luiz, a gente tem empresas que estão muito avançadas. A gente trabalha em grandes clientes, em grandes empresas que estão com movimento.
E para essas empresas, a gente entrega outro tipo de valor. A gente agora precisa de uma empresa que consiga nos ajudar a criar produtos digitais espetaculares, pensando no futuro, com uma outra visão, com performance, com qualidade, com escalabilidade. Aí a gente entra nesse outro modelo. Então, um pouco das nossas histórias enquanto empresa. É isso que a Veste tem entregue. A pandemia, ela realmente acelerou o negócio de todo o mercado de TI, né, de transformação digital. E aí você fala muito sobre pessoas, né? Tem uma receita para uma empresa iniciar a transformação digital? Por onde que ela tem que começar? É basicamente investir em tecnologia ou é preciso uma mudança na cultura organizacional? Mais que isso, ela tem que ser uma iniciativa liderada por um departamento de inovação, vamos chamar assim, ou ela deve permear toda a organização? Primeira coisa que a gente sempre traz e deixa muito claro é que a transformação digital é muito menos sobre tecnologia, é muito mais sobre pessoas e negócios. Como é que o teu negócio vai vivenciar o estímulo de tecnologia? Como as pessoas estão preparadas para esse mundo? A transformação digital, ela começa pelos stakeholders da empresa. Ela começa pela liderança da empresa. O quanto aquele executivo que está naquela posição, ele entende que a empresa dele precisa mudar para um cenário mais inovador, que ele precisa ouvir mais as pessoas, ele precisa mais empoderar as pessoas, ele precisa fomentar o intraempreendedorismo dentro da empresa. Né? Primeira coisa, como é que eu faço transformação digital? Pô, como é que é o seu presidente? Puta, o presidente do conselho é aquele tipo, eu demando e as pessoas executam. Cara, vamos bater um papo com ele. Ele precisa participar, ele precisa estar lá junto com a equipe, ele precisa dizer o seguinte, esse projeto não é meu, esse projeto é nosso. E nesse momento, quando a gente começa a olhar, a gente tenta fazer um diagnóstico de como as pessoas da liderança da empresa, e a gente pode descer até no nível da média gerência, se for o caso, dependendo do tamanho da empresa, para entender como é que essa empresa trata a inovação. Qual que é o teu papel a partir de agora? Como é que você é ouvido? As suas ideias têm valor aqui dentro? Isso é uma transformação. Para as pessoas começarem a se sentir parte. Quando você fala, o seu líder te dá atenção, né? Então, percebe, a gente está falando menos sobre tecnologia. É muito mais sobre a atitude de uma pessoa, o que ela vai fazer a partir de agora. E aí, Luiz, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. E muito menos sobre lidar com o negócio. E tem que saber fazer com que as pessoas entendam o teu propósito de fazer as coisas acontecer. E aí, nesse momento, quando a gente está falando desse case que eu estou te contando aqui, né, em alto nível, a gente pegou e então mostrou que este era a mudança de comportamento da diretoria. Que ela deveria, de fato, olhar para a empresa onde todos estão contribuindo para remar, para que a empresa fosse para frente. Indo um pouco para o final da história, nós fizemos um trabalho de capacitação, de treinamentos, de palestras, tudo era um pacote de transformação digital, de entender mindset. E aí, o que nós fizemos? Antes de lançar um produto digital, nós conseguimos convencer que a gente pudesse lançar, fizemos um hackathon dentro desta empresa, né, que é aquele lá, um intraempreendedorismo, que a gente manda para a pessoa o seguinte, olha, qual é a sua ideia? Se a sua ideia ela é tão boa, tem aqui um template básico, coloca ela aqui em 4 slides, você tem 5 minutos para apresentar a sua ideia, organizada, a gente escolheu 20 mentores na empresa, que nós temos mesclado com colaboradores da Verity, né, fazendo meio que um shadow, a gente recebeu 20 ideias, canalizamos em 5 e foram para o dia da apresentação, 100 pessoas assistindo a apresentação. Sim, foi espetacular, espetacular. Dos 2 pontos de vista, as pessoas se mostrando o quanto elas estavam sendo ouvidas por uma ideia que ia mudar, e as ideias eram que tinham que ser ideias da empresa, ali no dia a dia. E a cara de espanto de 7 diretores assistindo, tipo assim, como é que eu não sei disso? Como é que você está me contando que consegue mudar com um simples movimento e a gente consegue mitigar problemas, aumentar a receita da empresa, melhorar a eficiência da empresa? Qual que foi o final dessa história, né? Das 5 ideias, os caras queriam as 5 ideias, né? A gente falou, não, tem que escolher escolhemos a melhor, e aí no final a gente finalizou, um dia falou, cara, a gente tem que colocar no plano as 5 ideias, porque, cara, assim, trazia resultados espetaculares, e agora a Verity está fazendo aqui movimento. Sentamos, né, com esses grupos, priorizando, colocando uma linha do tempo, vendo se os paybacks
vão acontecer, e aí começa a transformação digital. Mas uma das coisas mais importantes, a gente mostrou para os principais executivos da empresa que a transformação digital começava pelas pessoas. É muito interessante como você, como empreendedor de tecnologia, fala tanto sobre pessoas. Inclusive, no teu LinkedIn, a gente observa que você fala muito sobre cultura organizacional, liderança, e temas afins, né? Vocês recentemente anunciaram a aquisição da Neurona, que se apresenta como um estúdio criativo de design que cria experiências para marcas e interfaces digitais. Como que a usabilidade e a experiência do consumidor impactam hoje os negócios? É uma questão hoje ainda mais restrita a empresas de varejo ou deve estar na pauta de empresas de outras áreas? Primeiro que, assim, eu fui conselheiro deles por um ano, né? E durante esse um ano eu consegui, né? E são dois empreendedores, né? O Thales e o Daniel. E durante esse um ano que eu tive com eles, eu pude perceber, de fato, pessoas que gostariam de fazer a diferença, né? No mundo que eles atuam, eu vou trazer um pouco do que significa a Neurona. Então, eu tive a capacidade de primeiro entender o negócio deles e ver exatamente como essas coisas poderiam acontecer e o quanto o que eles estavam entregando para o mercado tinha tudo a ver para o futuro do mercado. Vou trazer para você aqui um exemplo de um cliente, um banco, né, que há 3 anos atrás, disse o seguinte: preciso ir para o mundo do banco digital. Naquele momento que a gente estava criando a solução digital, pensando, né, nas funcionalidades, né, fazer pesquisa e tentar entender, a Neurona foi fundamental. E naquela época ela era meu parceiro, eu era conselheiro deles. Diz o seguinte: olha, a gente quer saber por que o Nubank é roxo, por que o C6 é preto e por que o Banco Inter é cor de laranja. E qual deveria ser a cor deste banco novo? Mesmo ele sendo já um banco existente, como deveria ser a marca dele? E por que a marca deveria falar? E por que tem que ter lá um objeto? Qual que é o tom de voz desta marca? Isso para a gente foi super fundamental. Que quando a gente fez o nosso trabalho lá, de fazer o entendimento, funcionalidades, conectar o banco, perceber o que o banco estava oferecendo para esses clientes e tal, a gente definiu um MVP até pesado, mas para a gente o estúdio digital o estúdio criativo foi fundamental naquele momento. Por quê? Ele trouxe para a gente um entendimento de qual era o posicionamento, aonde ele se posicionar com a tua marca, com a tua cor, como ia chamar a atenção, etc. Então, isso é super importante a partir de agora, né? A gente que somos usuários de aplicativos, o quanto a gente se incomoda quando a gente entra num aplicativo que é bagunçado, que as cores não chamam atenção, que as informações são desencontradas, ou principalmente, por que tu me fazendo uma pergunta que para a gente é óbvia, que já deveria estar vindo de um outro local, né? Quero que o cliente vá lá, busque informação, traga informação, visualize informação. Cara, a pessoa não tem mais tempo. Por que chatbot funciona? Luiz, pensa no algo lean, simples, objetivo. Experiência, né? A experiência foi espetacular. Isso é super fundamental para as empresas. Elas têm que estar olhando o tempo todo para os seus negócios, né, visualizando essa questão da usabilidade, da interface, né, e dessa conversa com o seu cliente final. Um outro tema que está muito no core business da Verity é o Agile, né? Inclusive no Agile Trends desse ano, vocês foram premiados como uma das empresas mais ágeis do Brasil, junto com 2 outros clientes, Furnas e Banco Carrefour. Exatamente. O que significa esse conceito e como que ele apoia a transformação dos negócios? Legal. Para a gente a gente está muito feliz com os prêmios, né? O ano passado nós ganhamos esse mesmo prêmio com a ZAIS e com o Grupo Águia Branca, né? Foram 2 empresas. E muito bacana a gente ganhar esses prêmios com essas empresas, né? Esse ano foi Furnas e Banco Carrefour. Eu vou tirar um pouco o Banco Carrefour aqui. Mostrar para o mercado que a Verity é uma empresa que tem a capacidade de pegar empresas tradicionais, né, que quer fazer essa mudança de mindset para sair de um projeto comando e controle e ir para um modelo de autonomia, né, de um modelo de agilidade, onde as pessoas saem desse modelo de departamental e vai para um modelo onde todo mundo está unido em um propósito, em um projeto. E isso tem muito da história. Então, a agilidade, no nosso caso, ela traz um pouco disso. E a Verity é uma empresa que tem aí 4 prêmios na sua carteira em 2 anos, né, consecutivos. Isso, para a gente, é um dos maiores prêmios aí da indústria, que fala sobre agilidade. Então, isso é uma confirmação de que a Verity tem ido para o mercado, de fato, trazer
para as empresas essa mudança de mindset. Como é que eu saio do modelo tradicional e vou para o modelo de agilidade, entregas contínuas, entregas rápidas, percebendo o valor, né? E tem tido uma explosão sobre como essas coisas acontecem. Entender o momento, né? E às vezes está faltando algum papel, alguma responsabilidade, algum rito para cumprir as atividades. É um modelo, é uma disciplina, né? É um método que as empresas têm e que tem sido, se usar adequadamente, ela traz muitos benefícios. As empresas, elas passam a empoderar as pessoas nas entregas mais rápidas. Bom, um outro ponto, uma outra novidade aí, um movimento recente da Verity foi a entrada de vocês no Canadá. Vocês iniciaram uma operação em Toronto. Por que fazer essa expansão internacional e por que o Canadá? Quais são os seus planos aí para o mercado internacional? Em 2017, eu investi numa startup em Toronto, e uma startup que hoje está muito bem. Ela teve um problema durante a pandemia, ela é muito focada em mobilidade urbana. Quando eu tomei a decisão de fazer um investimento no Canadá, o que eu fiz? Voltei e procurei uma daquelas pessoas que eu tinha encontrado lá em 2017. E a grande surpresa que eu tive, né, e foi uma grande surpresa, que esse executivo que eu conheci era um cara chamado Patrick Mandic, que é filho do Alexander Mandic, né? Então foi uma grande surpresa. E naquele dia que eu troquei cartão com ele, chamava Patrick. Patrick, tudo bem? Tal. E aí eu liguei para ele e falei: Patrick, estou buscando o Canadá aqui para ser alguma oportunidade para a gente montar uma operação da Verity. O que você acha? Cara, assim, você chegou na hora certa. Estou precisando de um player para poder atuar, para atender meus projetos. Eu tenho vários projetos aqui e, pela relação de confiança, quero trabalhar no modelo offshore para a gente testar. Então, nós criamos esse primeiro projeto daqui do Brasil, trabalhando como equipe, 100% aqui do Brasil, prestando serviço para lá. E aí foi um grande sucesso, né, do projeto, para eles principalmente, né, porque eles estavam passando por um problema de perder profissionais para o mercado dos Estados Unidos. E aí, então, no final, eu tomei a decisão: olha, bacana, começou a acontecer, começamos a gerar vários negócios. E aí, então, a gente falou assim: o que a gente tem que fazer a partir de agora é abrir uma operação no Canadá, né? Por alguns motivos, né? Primeiro, a gente tem uma startup investida, né? A gente é relevante nessa startup, né? A gente já tem 4 clientes prestando serviço no Canadá, em Toronto, especificamente. E aí a gente teve um apoio muito, muito legal do consulado, né, daqui do Canadá. Primeiro a gente fez um contato com a Câmara Canadá-Brasil, depois tivemos também de braços abertos com o pessoal do consulado, né? Até no Web Summit eu tive uma participação de bater um papo lá com o Marcelo e com a Sara, que é uma das executivas lá do consulado. Então, assim, as coisas começaram a acontecer. O Canadá tem um nível de educação melhor do mundo, os níveis de faculdades e universidades lá é um centro muito importante de inteligência artificial, que está acontecendo em Waterloo. Inclusive, meu filho está indo agora, em agosto, vai ficar 1 ano morando em Waterloo, e foi propositalmente porque lá o centro nervoso das maiores empresas focado em inteligência artificial. Mas enquanto o país é um país muito fácil, né? Ele é muito próximo dos Estados Unidos, o caminho tem sido feliz até agora, não temos tido nenhuma dificuldade. Vocês abriram uma operação física, um escritório lá? Não, né? Porque hoje, ou sim, porque hoje vocês praticamente aqui no Brasil trabalham basicamente em home office, não é isso? Isso, a gente tem uma operação lá, temos um CNPJ, um endereço fiscal, Uhum. lá no Canadá. Isso é super importante para o movimento que a gente quer fazer, né? Porque para a gente bater na porta de uma empresa, né, pegar lá algum banco, alguma seguradora, certamente eu vou, cara, mas quem é você, né? Eu sou a Verity, mas aonde você está? Eu estou lá no Brasil, né? Estou lá no Brasil e... Não, peraí, né? Como assim? Não, sou uma empresa Verity Canadá, né? E aí a gente continua trabalhando, prestando serviço, porque talvez esse seja o maior ganho de produtividade para as empresas. A gente tem a equipe que fala inglês fluentemente, né? A gente criou um mecanismo através dos nossos modelos para poder atender esses clientes que estão lá. São 4 clientes que a gente está prestando serviço e está sendo com muito sucesso.
tem sido um ganho para os dois lados, né? Moeda forte, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem um pool de tecnologia muito bom, né? A gente conseguiu encontrar, né? A gente é uma empresa que valoriza muito nossos colaboradores, tem um nível de cultura muito alto, né? Se a gente pode medir cultura, a gente tem uma relação de cultura muito boa com os nossos colaboradores. E aí, o que a gente quer fazer agora é um movimento assim, legal, agora temos lá, eu posso bater na porta daqueles outras empresas próximas e dizer assim, somos uma empresa canadense. Bom, e é importante ressaltar também que Toronto hoje é o centro de tecnologia que mais cresce nas Américas, né? E hoje é o maior hub tecnológico das Américas, só perde para São Francisco e Nova York. No ano passado tinha mais de 5 mil startups e 15 mil empresas de alta tecnologia lá, e todas as grandes, né, abriram operações lá, Apple, Amazon, Microsoft, Sim. Google, E especificamente Uber, né? Waterloo. E especificamente Waterloo. Então, E inteligência artificial lá é a meca da inteligência artificial. Isso não é de hoje, exatamente, né? exatamente. Então, assim, tudo aconteceu. Tanto que meu filho, quando falou, pai, eu quero fazer high school, quero ir para o Canadá. Eu falei, então tá bom, você vai para o Canadá, mas você não vai para Vancouver, né? Porque todo mundo quer ir para Vancouver. Eu falei, você não vai para Vancouver, você vai para Toronto, mas você vai para Waterloo, que é exatamente o coração da questão das empresas de inteligência artificial, né? Então, não é porque é meu filho, mas é um menino brilhante, e eu acho que esse um ano que ele ficar lá, ele vai aprender muito e vai mudar, vai mudar não, ele já entra com mindset novo, né? Então, é um pouco disso, mas... Bom, isso me leva aí a uma próxima questão, que qual que é a tua visão sobre as grandes inovações que estão acontecendo hoje, quais são as grandes tendências, e aí não dá para deixar de falar de inteligência artificial, né? O Bill Gates disse que a inteligência artificial será tão importante quanto foi a criação da internet do celular. Você concorda com ele? Concordo, sem dúvida nenhuma. A gente vai ter aí uma mudança, né, de pensamento, de atitude, tudo será diferente a partir de agora, né? Obviamente que tem aí, a gente não consegue prever, né, mas o quanto da inteligência artificial hoje tem assumido papéis fundamentais na vida das pessoas, né? A gente pode ir mais além, né? Quando a gente está falando aí do ChatGPT, né? Assim, que aquilo é incrível, né? Que a gente está vivenciando agora, né? É só o começo, né? Enquanto hoje a gente tem que colocar lá um aplicativo, né? Para olhar o vinho que eu quero, um aplicativo para pedir comida. Eu vou entrar numa inteligência que eu vou dizer o seguinte: eu quero comida japonesa aqui na região que eu moro em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, ele fala, tá aqui. Eu não preciso de aplicativo, tá aqui a informação. Você quer pedir? Clica nesse botão que vai chegar no restaurante e o ChatGPT vai dizer o seguinte, ó, tem uma pessoa pedindo em tal local. Tão... A mudança vai ser tão radical, porque muita coisa vai se perder. Muita. Talvez a gente vai ter aí todo um passo a passo, né, de que muitas empresas vão incorporar essas tecnologias, não, a inteligência artificial nos seus aplicativos, mas no final do dia alguém vai criar um grande movimento, como aconteceu o Google lá atrás, né, que quer reunir as informações do mundo, como o ChatGPT, que vai mudar toda essa história. Ou seja, a gente está participando de um projeto que a gente está usando ChatGPT e trazendo essa movimentação, né, lá junto com a minha sócia, de entender um cenário e ele projetar umas coisas para a gente, coisa que a gente ia demorar bastante para realizar. Né? E ele vai em todas as fases, eu não tenho muito detalhe para você, porque a gente está em beta ainda, isso, mas coisas incríveis que a gente, assim, as pessoas falam assim, cara, se isso der certo para a gente fazer, a gente vai economizar aí uma cacetada de tempo. Respondendo sim, concordo com o Bill Gates, tem muito isso, e obviamente que vai ter muitos ônus, né? Quando acho que o próprio presidente da OpenAI, né, estava comentando lá que tinha o medo do que foi criado, mas é assim a tecnologia. A tecnologia demorava 50 anos para mudar, 20, 10, agora vai ser uma coisa, meu amigo, que vai muito rápido, as mudanças vão acontecer. Tem alguma outra tendência que você enxerga que vai ter um impacto tão grande quanto a inteligência artificial nos próximos anos? Olha, Luiz, assim, a gente tem muita promessa do 5G, né? Acho que é uma das coisas que a gente tem ouvido bastante sobre isso, né? De que tem aquele sonho, né? De que a tecnologia do 5G vai nos permitir, né? Utilizar um médico que vai poder operar remotamente, né? Então, eu acredito nisso, né?
de que a gente vai chegar a esse ápice desse momento, que eu vou precisar consultar um doutor em outro país, né? A gente já tem hoje essa questão já da medicina conectada, né? De que você olhar, você pode ser atendido por um médico na tela, mas acredito que o 5G ele vai trazer muitas mudanças, né? Ele vai quebrar as barreiras, né? Muitas barreiras, né? Porque hoje tem a barreira, puxa, eu preciso falar com tal pessoa, precisava ter acesso a tal informação em aquele país, ou falar com aquela pessoa, falando sobre isso, mas de semáforos inteligentes, carros inteligentes, né? Vai vir muito embarcado de inteligência artificial e da questão da velocidade da internet, né? Então, isso são momentos, né? Acho que o 5G, até em São Paulo tem um 5G que está acontecendo, mas é um 5G que às vezes brinco, parece um 3G, que não funciona, né? Então, acho que tem muitas antenas sendo mudadas, muitas coisas acontecendo, né? Então, é um movimento da transformação dessa tecnologia, mas eu poderia apostar que o 5G é um cara que, junto com a inteligência artificial, vai fazer um grande estrago, né? E que pessoas de qualquer idade vão ter que se reinventar, né? Eu me lembro que eu tinha uma frase, até um amigo meu criou uma figurinha, né? Que nós éramos os estagiários do século XXI, né? Eu não sei se até uma vez eu te comentei sobre isso, acho que eu escrevi um texto sobre isso, mas que exatamente, agora vai ter o estagiário do século XXII, que todo mundo tem que aprender. Então, você vai chegar num determinado momento que aquele cara que está saindo da faculdade, ele tem o mesmo nível, não de soft skill, mas de hard skill, praticamente que você tem, né? Ou seja, ou nada, ou que está muita gente ainda para aprender, né? Então, muitas Você falou mudanças da inteligência artificial e do 5G, e agora há pouco você relatou a tua experiência com o Locker lá no Web Summit Rio, né? Com o armário, né? Quer dizer, a internet das coisas também é algo que Com certeza, né, com certeza, vem com por aí certeza. com força, né? Com certeza, isso vai trazer muitas... Tem empresas investindo forte em internet das coisas, né, que vê que, de fato, né, entregar mais facilidade... Assim, que, na verdade, nada mais é do que uma somatória de tecnologias, de né? Uma integração, né, de tecnologias. Não, né, a internet das coisas ela vai ser fundamental neste movimento da internet das coisas. Fundamental, fundamental. Bom, para fechar, você é associado do BR Angels, que é um grupo de investidores anjo. E você comentou agora há pouco que você tem um investimento numa startup no Canadá. Por que essa tua decisão de investir em startups? Está mais associado aí à questão do Smart Capital, de troca, de aprendizado, ou é mesmo um movimento investidor? Por que você decidiu entrar nesse ecossistema? Eu estou lá desde da fundação, né? Fui um dos, sei lá, dos 50 primeiros, né? Então, quando a gente estava lá no Batch 1, com a BR Angels. Sou empreendedor, né, há 13 anos, né, há 15 anos, né, contando com a minha empresa anterior, mas há 15 anos sou empreendedor. Sempre há muito que trocar, sempre há muito que participar. E você conseguir provocar e trabalhar em negócios diferentes, porque a questão da BR Angels, ela tem uma tese de investimento para cada bet, e ela não está dizendo, olha, eu só vou investir em educação, ou só em fintech, em health tech. Eu vou investir em startups. E esta questão de você participar em startups com modelos de negócios diferentes é bem atrativo, porque você começa a discutir um pouco, você começa a gerar um pouco disso. Então, para mim, foi um pouco desse. Primeiro, aprender sobre outros mercados, né? Que você traz empreendedores contando do teu negócio, né? Seus 5, 10 minutos de fama, né? Para poder mostrar. E eu acho que a gente tem muito a contribuir. A gente faz parte de uma troca também ao contrário, né? Ou seja, como é que a gente produz esse smart money, né? Mas eu digo o seguinte, quantas vezes eu brincava lá, que era, puxa, este conselho aqui que essa startup está recebendo aqui de um executivo ou do empreendedor que estava ali do lado, ali como investidor, eu queria para a minha empresa, né? Então, é uma coisa que você está dando, está recebendo daquela startup que está ali se apresentando e também dos nossos próprios associados, né? Porque às vezes o cara fala ali, quantas vezes eu estou ali prestando atenção, fala, cara, olha o que esse cara falou, né? Isso é um smart money legal. Então, tem uma troca ali, Luiz, bem legal, né? Obviamente que no final do dia a gente quer ganhar dinheiro, né? Então, como é que a gente vai fazer? A gente quer as nossas famosas... os nossos famosos unicórnios, né? Como é que a gente vai chegar no nosso unicórnio a partir de agora e tal, mas a troca ela é muito relevante. E o momento das startups,
é um momento que a gente tem que olhar com muito mais cautela a partir de agora, né? Então, acho que a minha visão sobre o futuro das startups é apostar no jockey e não no cavalo, né? E na BR a gente teve várias experiências sobre isso, e às vezes a gente está ali olhando, o negócio do cara é mais ou menos, né? Mas, cara, o cara que está ali falando aquele negócio mais ou menos, o cara tem uma gana, uma raça, uma vontade. Se der para ele lá gelo, ele vai vender para o esquimó o gelo, né? Então, muitas vezes, olhar para isso e alguma coisa que a gente consiga perceber uma perenidade na história, né? E uma adaptabilidade em relação ao movimento do mercado. Acho que cada vez mais, e eu vivencio isso, como é que você se adapta ao modelo, como o mercado está vivendo, né? A gente está em um modelo, temos um governo novo no país, né? Como é que você se adapta, né, a cada movimento, né? Ou seja, o quanto de poder tem a voz dos nossos líderes, dos nossos governantes, né? Como é que você tem? Então, a gente tem que ter uma coisa de flexibilidade. Realmente, a gente não pode perder o alvo, né? A gente não pode perder o alvo. O alvo é aquele que eu tenho que atingir enquanto startup. Mas a gente tem que precisar buscar cada vez mais empresas que elas consigam, com o seu empreendedor, vivenciar, e conseguir surfar nesses momentos e garantindo que vai chegar do outro lado, né? Uma coisa um pouco... Como é que você percebe isso? Só a experiência, né? A experiência, a intuição, são as perguntas provocativas, né? A gente teve lá um dia uma startup que ela estava fazendo uma apresentação e a gente percebeu, o empreendedor era ótimo, mas ele falava sempre na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu realizei, olha o que eu fiz, eu investi, eu. Quando ele saiu da plenária, todo mundo falou, cara, o cara tem uma energia bárbara, né? Putz, cara, o negócio dele é mais ou menos, então... mas, cara, a gente já percebeu um defeito. E aí, achei que só eu tinha percebido, né? Mas todo mundo tinha percebido. Obviamente, as pessoas são muito, né, com muitas cicatrizes ali, né? Puta, mas aquele cara... O quanto esse cara vai estar apto a trabalhar com um grupo de investidores, é o seguinte, cara, somos investidores a partir de agora. Não é mais eu, somos nós que vamos criar essa história. Então, é um pouco disso, né, Luiz? O futuro das startups está aí, né? Então, menos eu e mais nós, e tem tudo a ver com o momento do mercado, né? Muito mais de empoderar as pessoas e todo mundo participar, e muito menos sobre fazer sozinho. Heróis são poucos, né, quando eles são autônomos, ou heróis que têm revista em quadrinhos, né? Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor em linhagem, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to be.